Olá, pessoal, bem-vindos aqui novamente ao programa Proseando sobre Moda com Carol Itá, pela TV Tudo Web, que está completando 20 anos, né, gente? Eu sempre gosto aqui de ressaltar, porque a gente está no ano festivo da TV, né? Essa que tem compromisso com a cultura, com a informação e com conteúdos de qualidade. E hoje eu trago aqui para vocês mais um tema sobre moda da alta costura, gente. Então, esse é um tema aqui de muito glamour, né? E que também gera muita dúvida nas pessoas, né? As pessoas falam, nossa, como que isso realmente se caracteriza? O que é de fato alta costura? Como eu identifico um elemento se é de alta costura ou não? Quais são as características? Então, gente, hoje você vai aprender aqui um pouquinho sobre esse universo, a parte glamouroso que é a alta costura. Gente, alta costura vem do francês, haute couture. Gente, é um termo muito fino, porque vem do francês, como disse, e ele refere-se à criação em escala artesanal de modelos exclusivos feitos sob medida, tá? Para eventos de gala ou black tie, casamentos e eventos formais de alta categoria, frequentemente apresentados bordados de linha ou pedrarias e também metais preciosos. Então, gente, aqui bem-vindos ao mundo do luxo. São peças com alto valor de mercado, devido ao alto grau de conhecimento e de habilidade necessários. São feitos sob medidas e vendidos por altos preços para membros da realeza e também clientes abastados. Então, gente, não é à toa que tem esse valor todo agregado, porque tem muita técnica, tem muita qualidade por trás disso tudo. Atualmente, no mundo, há cerca de 4.000 clientes que usam alta costura, sendo a maioria dos clientes da China e do Oriente Médio. Você sabia disso? Eu achei uma curiosidade bem interessante aqui, que eu não imaginava, né? A gente geralmente imagina que é na Europa, né, por conta de ser ali próximo de Paris, mas não. A maior parte desses consumidores estão na China e no Oriente Médio. Gente, o preço de um vestido de alta costura, assinado por um estilista iniciante, não custava menos do que US$ 100.000 para eventos diurnos. E para modelos bordados, o preço já atingiu US$ 800.000, com vestidos black tie de Yves Saint Laurent ou peças de coleção como a da Madame Butterfly, do costureiro John Galliano, para Christian Dior em 2007. Então, gente, são cifras altíssimas, mas aqui envolvendo o trabalho de especialistas, estilistas muito renomados e que muito trilharam para estar nesse status. Originalmente, o termo foi aplicado ao trabalho, gente, realizado pela Maison de Charles Frederick Worth. Era um inglês, gente, que produziu em Paris, em 1858, o primeiro desfile de moda conhecido. E, além disso, usamos modelos em vez de cabides, outra novidade na época. Então, ele humanizou a coleção, né? Foi o primeiro designer a colocar o seu nome nas roupas que criava, aí passando a valorizar o trabalho autoral, né, gente? Estabelecendo uma nova forma de reconhecimento e prestígio para os estilistas. Então, um trabalho feito com assinatura é um trabalho muito mais valioso, né, gente? Então, na França moderna, a haute couture tornou-se uma denominação que goza até de proteção jurídica e que só pode ser usada por empresas que atendam a determinados padrões bem definidos, tá? Então, não é qualquer maison, não é qualquer ateliê que pode se lançar desse termo haute couture. O termo também é usado para descrever toda a produção dos grandes costureiros, seja ela produzida em Paris ou em outras capitais da moda, como Milão, Tóquio, Nova York, Roma e Londres. Gente, eu tenho aqui para trazer para vocês a lista oficial das maisons de alta costura, isso numa pesquisa realizada em 2012. Os membros permanentes, gente. A Deline Embret, desde 1997, o Atelier Gustave Lins, Chanel, Christian Dior, Christophe Josse, Franz Sorbier, Jean-Baptiste Valli, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Maurício Galanti, Stephanie Roland, Martin Margiela e Yves Saint Laurent.
Gente, olha só fera, não é mesmo? Então, imagina o quanto eles trilharam para estar nesse lugar especial. Membros correspondentes: Versace, Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela para sua linha artesanal e a Valentino. Membros convidados, gente: Alexandre Vautier, Alexis Mabille, Bolcha Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournier, Maison Rapi Caios, Ipin Yen e Schiaparelli. Gente, olha só nomes de peso aí. Você em algum momento da sua vida deve ter ouvido falar, deve ter visto aí na internet, né, gente? E agora, e no setor da joalheria? Então, aqui estamos falando de alta joalheria, gente, que estão ali com o setor da alta costura. Então, temos a Boucheron, a Chamel Joaillerie, a Chaumet, a Dior Joaillerie e a Van Cleef Arpels. Gente, essa é a famosa por aquele símbolo dos trevinhos. Quem é que nunca viu aí essa moda que tem, né, dos acessórios dos trevinhos? Além de te dar boa sorte, eles também representam essa marca da alta joalheria. Então, são réplicas, né, que são aí amplamente divulgadas e utilizadas pelas pessoas. Quem aí já não aderiu a essa moda, hein? Então, gente, é um verdadeiro mergulho no universo da moda de luxo e da exclusividade. Trata-se de uma moda mais refinada e personalizada do mercado. A alta costura, ela passou por uma transição ao longo dos anos. Ela deixou de ser um trabalho puramente artesanal para se tornar o sinônimo de luxo exclusivo. Com a evolução da tecnologia e novas técnicas de produção, os estilistas passaram a utilizar materiais e acabamentos de alta qualidade, elevando ainda mais o nível de sofisticação das suas criações. A alta costura, ela passou por todo um processo de transição ao longo dos anos. Ela deixou de ser um trabalho puramente artesanal para se tornar um sinônimo de luxo exclusivo. Com a evolução da tecnologia e de novas técnicas de produção, os estilistas passaram a utilizar materiais e acabamentos de alta qualidade, elevando ainda mais o nível de sofisticação das criações. Gente, a Coco Chanel, tão famosa, tão conhecida e tão desejada, não é mesmo? É uma das estilistas mais icônicas da história da moda. E por que disso, gente? Não foi à toa, não. Ela revolucionou a indústria ao propor uma nova visão de feminilidade, mais livre, mais ousada e elegante. Então, a Chanel, ela desafiou as convenções da época, criando roupas que ofereciam conforto e liberdade de movimento, como foi o famoso tailleur feminino, que se tornou um símbolo de elegância atemporal. Então, vocês imaginam, gente, que tipo de vestimenta foi essa? Tão revolucionária para uma época que ela estava, pelo contexto histórico que ela estava, né, e que as mulheres não tinham essa representatividade toda. Então, um tailleur que dava elegância, ao mesmo tempo conforto, mas liberdade de movimento para as mulheres, isso foi realmente muito ousado e muito autêntico. Gente, agora o Christian Dior, por sua vez, também é um outro grande ícone da alta costura. Ele ficou também reconhecido pelo impacto do seu new look nos anos pós-guerra. Também, gente, é um revolucionário para sua época, do pós-guerra aí. Ele trouxe de volta a feminilidade e a sensualidade perdida durante os anos de conflito, apostando em silhuetas marcadas pela cintura e saias cotadas. O seu estilo influenciou toda uma geração de estilistas que vieram depois, deixando aí um legado duradouro na moda. Então, é a verdadeira criação de um legado, gente. Isso é muita coisa. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, existem rigorosos critérios que uma casa de moda deve atender para ela ser considerada uma haute couture, né? Então, nem todas as casas de moda, elas podem receber esse título, que é um título exclusivo, pois a alta costura, ela exige padrões elevados de excelência e de exclusividade. Gente, então existe até uma organização chamada Chambre Syndicale de la Haute Couture. Essa é uma organização responsável por estabelecer e manter as diretrizes da alta costura.
Então, essa instituição, ela fica sediada em Paris e é ela que define os critérios que uma casa de moda deve cumprir para ela ser reconhecida como uma haute couture. Então, gente, tem que preencher esses requisitos, essas diretrizes. Caso não se encaixe nesses requisitos, ela não é uma maison de alta costura. Então, quais são essas diretrizes para a haute couture, gente? É ter uma base de operações em Paris, que é o berço da alta costura, apresentar uma coleção de no mínimo 50 criações originais por temporada, empregar um número mínimo de funcionários, incluindo costureiras e artesãos altamente qualificados, manter um ateliê próprio para a confecção das peças. Gente, então, isso tudo é muita coisa, essas diretrizes, né? Elas representam, assim, o máximo do cuidado, o máximo da exclusividade, né? O máximo do critério da elegância, da exclusividade. Então, gente, realmente, para manter esses requisitos, não é brincadeira, não. Não é para qualquer marca. Gente, o processo de seleção para se tornar membro da Chambre Syndicale de la Haute Couture é extremamente criteriosa. Apenas casas de moda que atendem plenamente essas diretrizes estabelecidas e que são recomendadas pelo comitê responsável podem exceder o status de membros correspondentes. Tá? Então, os membros correspondentes, através dos desfiles oficiais de alta costura em país, tem essa oportunidade como a única para os designers mostrarem seus talentos e serem reconhecidos no cenário internacional da moda de alta costura. Então, gente, realmente não é uma coisa que se dizem por aí, será que isso é só frugalidade, né? É muita, entre aspas, frescura. Não é não, gente. É muito critério, é muito rigor. Então, quando você adquirir uma peça cujo valor está agregado nisso tudo, uma bolsa caríssima da Chanel, por exemplo, então você tem que ver tudo que está por trás dessa história, desde a revolução dessa estilista lá, numa época em que as mulheres não tinham sequer expressão, até os dias de hoje, esses critérios que eles têm que passar para serem aprovados para se designarem com ateliê de alta costura. Então, gente, é por isso esse valor todo ali agregado. Então, gente, o comitê responsável pela Chambre é composto por especialistas renomados que avaliam cuidadosamente cada candidatura para garantir que todos esses critérios sejam atendidos. A presença de um ateliê próprio é um dos critérios essenciais para a consideração de uma casa de moda como haute couture. Então, o ateliê, gente, trocando em miúdos aqui, ele é o coração da alta costura, né? É lá onde o processo criativo se dá. É lá onde nasce a moda. Então, gente, a essência da alta costura está realmente na exclusividade e na personalização. Criam-se peças únicas e sob medida, oferecendo uma verdadeira experiência exclusiva para os seus clientes. Os estilistas e casas de moda de alta costura dedicam tempo e esforço para compreender as necessidades e os desejos individuais de cada cliente exigente, garantindo que cada criação seja única e perfeitamente ajustada ao corpo. Então, gente, você não vai ver um monte de pessoas vestindo aquele modelo. Aquele modelo é especialmente criado para aquela pessoa, tá? Eu dou um exemplo aqui, abrindo um parênteses, recentemente teve o casamento, no começo do ano, da Sabrina Sato, do que a gente falou aqui em uns programas do vestido dela, que foi muito polêmico, o pessoal achou que era muito volumoso, muito dramático. Enfim, eu comentei aqui com vocês que ela estava super por dentro das tendências, né? Ela respeitou o estilo dela e muito mais. Foi desenhado e criado exclusivamente para ela. Então, era sim um ateliê de alta costura. Então, para vocês terem uma ideia aí na aplicação da alta costura e de algum desses clientes amastados que fazem questão de vestirem esses modelitos. Então, gente, leva-se aqui em consideração as medidas exatas do cliente, suas preferências de estilo, tecidos e detalhes, realçando a sua personalidade.
Cada peça de alta costura é cuidadosamente confeccionada à mão, utilizando técnicas tradicionais e materiais de alta qualidade. Então, o processo de criação dessas peças envolve várias etapas, gente, desde o desenho inicial até a seleção dos tecidos, a modelagem e a costura precisa. Tudo isso com muito rigor e muito critério. Cada detalhe é levado em consideração para garantir que a peça final seja uma verdadeira obra-prima, gente, refletindo a individualidade do cliente e uma visão artística do estilista. Então, por trás disso, gente, está a arte, né? É aquela simbiose entre a moda e a arte, que eu falava para vocês aqui em um dos nossos episódios também. Gente, a qualidade dos materiais utilizados na alta costura refletem um compromisso com essa excelência. São escolhidos não só pela sua beleza, mas também pela sua durabilidade e a forma como se moldam ao corpo, garantindo o caimento perfeito. Exemplos, pessoal, de tecidos que têm essa qualidade e esse caimento perfeito: a seda, a renda e a organza, tá? Que são selecionados cuidadosamente para dar vida a essas criações. Outros materiais de excelência: bordados feitos à mão, pérolas, cristais e pedras preciosas. Esses detalhes, eles adicionam um toque de sofisticação e brilho às peças, tornando-as verdadeiras obras de arte. Então, gente, é muito mais do que uma simples roupa. É uma obra-prima, uma obra de arte. Recentemente eu fui visitar uma exposição metalcultural que eu deixei aqui e dediquei um programa sobre moda e arte em que eu falava dessa exposição. E lá eu pude ver com os meus olhos as verdadeiras criações que são obras-primas dos estilistas. Então, essas peças, elas vão para museus, para sedos particulares e ficam aí com estudo e objeto de análise para as gerações posteriores de estilistas. Gente, então as técnicas utilizadas na alta costura, elas são verdadeiras expressões de habilidade e criatividade. Elas são transmitidas de geração em geração, preservando um conhecimento único e valioso. Então, gente, as costureiras são altamente qualificadas, elas dedicam horas e horas a cada peça, aplicando técnicas de costura complexa, como costura francesa, bordado à mão, pregas e drapeados perfeitos. Gente, a alta costura, então, é um mundo à parte, ele é reservado para uma pequena elite de consumidores, né, que tem condições financeiras para vivenciar todo esse esplendor e essa exclusividade das criações. São clientes que realmente apreciam a excelência artesanal, o atendimento personalizado e a sofisticação dos materiais utilizados nas peças. São consumidores globalizados que viajam ao redor do mundo para participar de desfiles, eventos exclusivos e comprar diretamente nas casas de moda mais renomadas. Então, gente, o perfil dessas pessoas geralmente são mulheres influentes, poderosas e com um estilo de vida luxuoso. Então, são pessoas que gostam de peças que expressam uma personalidade e um status. Então, gente, para ocasiões especiais como eventos sociais e também os tapetes vermelhos. Quanto eu falei aqui para vocês, pessoal, da moda dos tapetes, do tapete vermelho, não é? Na distribuição do Oscar. Então, são eventos como esses que a alta costura está presente, né? Então, é ali que você vê realmente o poder que está por trás da alta costura e desses clientes criteriosos. Então, gente, a alta costura, ela tem um impacto significativo no mundo da moda. Ela molda e dita as tendências, né, que vemos nas passarelas, nas coleções prêt-à-porter. É uma forma de expressão artística e criatividade que influencia a indústria da moda de maneira duradoura. Então, gente, se por um lado a gente tem aqui os influenciadores e aquela moda do streetwear, que se popularizou, se humanizou bastante, a gente tem, por outro lado, que dita as tendências de moda global, a alta costura. Então, são dois universos que transitam paralelamente, né? Um não conflita com o outro, porque são propostas diferentes, né? Mas são os tipos de tendências que a moda é ditada. Então, são as passarelas, a alta costura e
o dia a dia aqui das redes sociais e dos influenciadores. Então, gente, serve como uma fonte de inspiração para as marcas de moda popular. Então, gente, as modas populares, as fast fashions, principalmente as lojas de departamento, elas buscam capturar essa essência do estilo único das criações da alta costura em suas coleções. Cápsula, prêt-à-porter, né? Suas pequenas coleções. Isso permite que gere o público mais amplo, né, para desfrutar dessas tendências e do glamour da moda de luxo. Se a gente não pode ter ali uma peça assinada pelo estilista desse, a gente tem as nossas lojas de departamento que representam essas tendências e que a gente pode consumi-las de modo acessível. Então, gente, a alta costura resiste ao tempo, permanece como uma forma de arte e expressão cultural, pois ao longo dos tempos a gente vê essa influência da alta costura nas roupas que nós usamos e nos estilos e nas tendências que seguimos. Os desfiles de alta costura são eventos de moda cuja apresentação é uma verdadeira obra de arte, indo além da simples exibição das roupas de luxo, mas também representando criatividade, originalidade e expressão artística dos estilistas e das casas de moda. Então, gente, ali tem um brilho todo por trás de tudo isso, dos estilistas, de quem desfila, enfim, é toda uma expressão artística dessas casas. Ao longo dos anos, gente, diversos desfiles de alta costura se tornaram referências na indústria da moda, influenciando tendências de tantos estilos e deixando uma marca duradoura no mundo fashion. Gente, vou dar aqui para vocês exemplos de desfiles icônicos que marcaram a época. Chanel Spring Summer 1983 deixou um legado cultural para todos nós até os dias de hoje, que foi a introdução da jaqueta de tweed como ícone da marca. Quem aí nunca teve uma jaqueta de tweed, né, gente? É, assim, icônico, não é mesmo? Alexander McQueen, com a sua coleção Spring Summer 1999, também deixou um grande legado cultural. O seu desfile número 13, que encantou com a sua originalidade e teatralidade. Até hoje, gente, a gente vê que esses elementos teatrais nos desfiles de moda, como eu citava aqui para vocês, nas próprias cenas do São Paulo Fashion Week, edição 59, primeira edição de 2025. Então, gente, realmente foi mostrado ali todo um drama, a questão da natureza, a questão da mudança da tempestade até o arco-íris. Então, toda essa teatralidade já foi utilizada lá atrás, em 1999, pelo Alexander McQueen. Gente, a Dior Haute Couture Spring Summer 2007 trouxe um legado cultural no seu desfile, inspirado no expressionismo abstrato e na obra de artistas como Jackson Pollock. Alta costura acessível agora, pessoal. É uma alternativa para a gente adotar com luxo no cotidiano, para tentar buscar nas peças vintage e explorar lojas especializadas, como, por exemplo, os brechós, gente, e também as lojas de fast fashion. Então, você que está em casa pode criar combinações utilizando peças que você já tem no seu guarda-roupa. Aí você pode expressar a sua personalidade através da moda. Então, gente, é só você capturar os elementos de essência do que a alta costura tem a trazer para você e você ir lá e mesclar com itens que você tem no seu guarda-roupa ou que você pode garimpar por aí. Gente, no Brasil, a moda brasileira é reconhecida internacionalmente como saberes, né? Incorporando elementos da alta costura cada vez mais. Mas a gente os adapta a um contexto nacional e cria também um estilo próprio. Então, o brasileiro é muito criativo, né, gente? A gente faz aqui o quê? Mistura técnicas artesanais, materiais exuberantes e elementos da nossa cultura em suas criações. Né? Então, a gente dá uma interpretação singular para a alta costura, que tem conquistado um espaço no mercado nacional e internacional, valorizando a identidade brasileira na moda de luxo. Então, gente, é o que falamos de moda de luxo com toque brasileiro. Então, combinam materiais de excelência como seda, renda e bordados elaborados, com design inovador e contemporâneo.
São criações que são verdadeiras obras de arte, transmitindo a riqueza cultural e o espírito criativo do Brasil para o mundo da moda de luxo. Então, gente, mistura elementos que nós temos de melhor aqui no Brasil: riqueza cultural e criatividade. Gente, então, criatividade e talento, a gente pode atestar aqui que são nossas marcas registradas, tá? São nossas características fundamentais, que realmente ditam a moda brasileira. Vou dar uns exemplos dos nossos estilistas nacionais aqui que fazem isso com excelência. O Alexandre Ercovitch, tá? Cujas características em suas criações estão a experimentação, a mistura de texturas e estampas ousadas. Ele participava daquela mostra do Itaú Cultural que eu trouxe aqui para vocês. Realmente eu fiquei encantada com as suas produções, gente. Inclusive tinha máscaras, tinha coisas belíssimas. Marta Medeiros, pessoal, características de suas criações, as rendas brasileiras feitas à mão, com detalhes artesanais e com uma delicadeza ímpar. Gente, o ateliê da Marta Medeiros Noiva, está localizado ali na rua Estados Unidos, nos Jardins. Então, aí é um exemplo muito vivo, né, de uma estilista grande e renomada brasileira e que faz muito sucesso internacionalmente. E a Elô Rocha, pessoal, característica de suas criações, o artesanato nordestino, né, com estampas tropicais e silhuetas contemporâneas. Gente, é uma riqueza a nossa moda, né? Porque a gente tem rendas belíssimas, né? Que traduzem realmente essa essência do nosso espírito brasileiro. Gente, então, relação entre a alta costura, o expressionismo e a arte no mundo da moda. Na alta costura, a moda se transforma em uma forma de expressão artística, onde a habilidade dos artesãos é celebrada. A alta costura, gente, transcende a simples vestimenta e se torna uma manifestação artística. O expressionismo, ele encontra na alta costura, em um meio de se expressar, pois as roupas são verdadeiras obras de arte que transmitem emoções e despertam sensações. A alta costura desempenha um papel fundamental ao combinar moda e arte de maneira única. As criações são verdadeiras esculturas em movimento, destacando a criatividade, a inovação e a originalidade dos designers. Então, gente, através da haute couture, a moda se torna uma forma de expressão cultural e uma manifestação da criatividade humana. A conclusão desse nosso episódio de hoje é que as criações de alta costura influenciam as tendências de moda em todo o mundo. Então, gente, olha aí a importância da alta costura. Você que achou que era só um nicho para pequenas pessoas, para um pequeno grupo de pessoas, não é não. Porque uma vez que as fast fashions, as lojas de departamento ou até os brechós se espelham na alta costura para criar a sua moda cotidiana, isso significa que ela influencia a tudo, a todos e ao universo como um todo. Então, espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo com os amigos. Beijo e até a próxima. Pronto.